Hoje o meu assunto é com você, mãe de TDAH. Levanta uma mão para mim e fala para mim quantas vezes você já ouviu essas frases que eu vou te falar. Nossa, como essa criança é mal educada. Nossa, precisa de remédio. Tá muito acelerado, não para quieto. Ah, isso é falta de castigo. Se você castigar, não vai ter mais TDAH. Mas você é muito irresponsável. Olha o que essa criança estava fazendo. Tem certeza disso? Você que é mãe de TDAH já ouviu tudo isso? Eu tenho certeza. E sabe por que que você já ouviu tudo isso? E sabe por que que isso está martelando aí dentro de você? Vem que eu te ensino. Sou Karina Belotti, neuropsicopedagoga, especialista em TDAH. E hoje eu tô aqui para te falar por que tantas pessoas repetem essas frases, tantas pessoas não acreditam no TDAH, não entendem o TDAH e por que é tão importante você estar aqui me ouvindo, estar aqui no canal, estar aqui aprendendo um pouco mais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Toda semana tem vídeo novo, toda semana eu tô aqui para te ajudar nesse processo, para te explicar um pouquinho mais sobre o que é esse transtorno, para que juntas a gente consiga desmistificar, para que a gente consiga entender que o TDAH ele é complexo, mas ele não precisa ser pesado, tá? Ele pode ser leve se a gente for junta, se a gente caminhar junto. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Ah, e a gente tem uma novidade. Se você ainda não tá lá, eu vou deixar nos comentários aqui fixado o link para o meu canal no WhatsApp, o meu grupo no WhatsApp, muito além do TDAH, onde ali eu tô colocando vídeos, ideias, a gente está conversando sobre o TDAH, tô falando sobre o que o TDAH é, o que o TDAH não é, então não perde. Clica lá, entra lá no meu grupo do WhatsApp pra gente saber, pra gente estar junto, pra gente caminhar junto nesse processo aí que eu sei, é complexo, mas não precisa ser pesado. Então eu vou te explicar por que você ouve todas essas frases, por que você já ouviu todas essas frases. Porque o TDAH, por mais que hoje em dia a gente ouça falar muito sobre essa sigla, a gente ouça muitas pessoas que têm TDAH, muitas pessoas que se reconheceram, ou tiveram esse diagnóstico, muitas crianças, muitos adolescentes, ele é um diagnóstico novo, tá? O que a gente precisa entender? Não significa que ele é um transtorno novo. As pesquisas mostram que lá em 1800 e bolinha já se existia pesquisas relacionadas a esse tipo de comportamento, ao comportamento hiperativo, ao comportamento desatento. O que é novo? Novos são os testes, novos são as avaliações que são capazes de levantar essa hipótese, de diagnosticar, de fazer esse rastreio para a gente entender realmente se é ou não TDAH. Tá? Então, esses testes, por exemplo, os testes que eu uso aqui, lembrando que psicopedagogo, neuropsicopedagogo, a gente não dá diagnóstico. Quem dá diagnóstico é médico. Então, o neuropediatra ou psiquiatra infantil, a gente levanta a hipótese, a gente faz a avaliação para levantar essa hipótese se pode ser ou não, ok? Mas os testes que eu uso aqui, por exemplo, eles são testes que ainda não têm 15 anos. Então vamos parar para pensar, a gente está em 2024, certo? 15 anos atrás era 2004, 2000, né? No ano 2000 aí, 2003, gente, eu sou de humanas, não sou de exatas, né? Mas, mas ele ainda não, esses testes eles ainda não têm 15 anos aqui de validação no Brasil, tá? Então, por que eu tô falando isso? A gente precisa entender que esse rastreio, que essa avaliação, ela é nova, né? Então,
Por isso que hoje em dia a gente ouve falar muito sobre TDAH. Porque hoje eu consigo que uma criança venha até mim, eu consigo avaliar como que tá a atenção dela, como que tá a memória operacional, como que tá o planejamento, a flexibilidade cognitiva, tudo isso aí são funções executivas. Eu já falei sobre isso em vídeos do canal aqui. Se você ainda não entendeu ou se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Me fala, se tem mais dúvidas, quer que eu falo mais sobre funções executivas, a gente traz aqui, porque eu sei que é complexo, tá? Mas as funções executivas são grandes lacunas no TDAH. Quando a gente fala sobre transtorno do déficit de atenção, a gente acha que é o quê? Ah, ele não consegue prestar atenção. Aí a gente vê o quê? Uma criança, tá, que tem o diagnóstico de TDAH e que consegue ficar ali por horas em uma atividade. E aí não é só uma questão de atividade de joguinho, de computador. Às vezes ele vai ficar horas ali lendo, ou vai ficar horas ali fazendo uma atividade de desenho, ou vai ficar horas ali fazendo contas de matemática, horas ali fazendo, jogando xadrez, por exemplo. Por quê? Aí a gente fala assim, como que tem TDAH se consegue ficar horas fazendo isso? Se consegue fazer horas, se consegue ficar horas repetindo a mesma atividade, repetindo a mesma coisa? Porque o hiperfoco, né? Quando essa criança, esse adolescente, ele tem um hiperfoco, ele consegue ficar atento. Por quê? Esse hiperfoco traz para ele, traz para ela a dopamina. A gente já falou sobre isso aqui também. A dopamina, ela é um neurotransmissor da motivação, tá? Então, ele é um neurotransmissor responsável por fazer a gente fazer tudo, por fazer a gente levantar da cama, né? Se eu não tenho motivação, eu não faço. Se eu não tenho dopamina, é muito difícil que eu comece ou que eu continue alguma atividade. E aí é isso que acontece nas crianças, nos adolescentes com TDAH. Quando eles estão ali fazendo uma atividade que é do interesse deles, que é do hiperfoco deles, eles podem passar horas e horas ali, porque essa dopamina tá vindo, entendeu? Eles estão ganhando isso que falta ali no cérebro deles. Então, quando a gente fala sobre a questão do transtorno do déficit de atenção, também já falei sobre isso, não é déficit de atenção, mas é atenção demais em várias coisas ao mesmo tempo e aí não consegue canalizar para o que é necessário, tá? Então, o que a gente precisa entender? E aí, por que você, mãe de TDAH, já ouviu várias vezes essas frases que eu falei lá no começo, já baixou todos esses dedos aí? Porque falta conhecimento. E é por isso que eu criei esse canal. É por isso que eu criei o grupo lá no WhatsApp, Muito Além do TDAH. É por isso que você, mãe, precisa compreender, precisa conhecer, precisa cada vez mais estudar sobre isso. E aí eu não quero que você se torne uma especialista. Eu não quero que você vá fazer uma pós-graduação, vá ler livros técnicos sobre isso. Não é isso que eu quero. O que eu quero é que você esteja aqui, é que você esteja lá no meu grupo do WhatsApp, porque você precisa consumir informações válidas. Porque sim, na internet existe muita coisa, até teste de TDAH você faz ali no Instagram, não é verdade? Não faça. Mas você consegue, entendeu? Porque tem muita coisa sendo propagada, tem muita coisa sendo colocada ali que às vezes não é verdade. Então você precisa buscar especialistas que estudam sobre o TDAH, especialistas que sabem do que estão falando, então, para você conhecer, para que cada vez que alguém fale uma daquelas frases lá para você, você consiga ter argumentos para falar, não, não é isso, é isso, isso, isso. Ou então, se você às vezes nem quer, né, gastar sua energia argumentando com pessoas que não têm conhecimento, você só, dentro de você, fala assim, eu sei que não é isso, porque é isso, 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 tá?
Então você vai conseguir entender e aí você não vai entrar, você não vai aceitar esse papel. Quando essas pessoas falam isso, elas estão querendo colocar você no papel de uma mãe ruim, de uma péssima mãe, e você não é, tá? Então acredita nisso. A partir do momento que você tá lutando pelo seu filho, que você tá lutando pela sua filha, a partir do momento que você tá buscando compreender um pouquinho mais sobre esse transtorno, a partir do momento que você tá aqui assistindo esse vídeo, tá? Que já tem aí, ó, 10 minutos, você é uma mãe maravilhosa, que está tentando, que está buscando conhecimento e que com certeza vai fazer a diferença na vida do seu filho e da sua filha, tá? Então acredita nisso. Buscar conhecimento é conseguir entender um pouquinho mais sobre o TDAH, é conseguir entender um pouquinho mais sobre como você vai ajudar o seu filho e a sua filha, e é não entrar, não aceitar esse papel que a maioria das pessoas te impõe. Você é uma excelente mãe, você está buscando, e é para isso que a gente está aqui. Então, clica no link do meu grupo do WhatsApp, entra lá, que a gente vai estar colocando muitas novidades ali, muitas coisas legais ali. A gente vai estar caminhando junto, eu quero ser o seu suporte. Ali vai ser um espaço seguro para que você possa se abrir, para que você possa se conectar, para que a gente possa caminhar junto, para que o TDAH não seja mais pesado, mas fique leve. Vamos juntos?